Muito bem, então falta-me só o Duarte. O Duarte, não faz ideia. Duarte Fonseca. Deve estar a chegar. Duarte Fonseca, por favor, Duarte Fonseca. Última chamada. Partida com destino a Prison Insights, porta 2. Este é o nosso comandante. Muito bem. Então, diria que estamos em condições de retomar, pelas 11h40 prefixas. Eu percebo que com patrocinadores destes é difícil a gente voltar para dentro da sala, não é? Mas pronto, isto também faz parte, de facto, deste convívio, também era algo que se pretendia, que a organização também queria, mas para encurtarmos um bocadinho esta distância que nos separa atualmente do horário. Para passarmos ao próximo painel, portanto numa modalidade diferente, vamos agora abordar um bocadinho a perspectiva das empresas, perceber aqui alguns exemplos, algumas histórias concretas, até em jeito de debate, com projetos diferentes, pessoas diferentes, inclusivamente países diferentes, mas no fundo é precisamente essa diferença que se pretende aqui acentuar e que tem vindo a ser falada ao longo do dia de hoje. Um título de um livro, homenageando dessa forma também um grande português, de seu nome João Lobo Antunes, partiu há relativamente pouco tempo, como se recordam. Tem um livro muito curioso, cujo título só por si é um bocadinho o mote que gostava de deixar nesta segunda parte de início. O título chama-se Ouvir com Outros Olhos. E de facto aquilo que nós precisamos é precisamente nos posicionarmos para ouvir e para ver, para escutar a vida, sentir a vida e conseguir percebê-la de uma maneira diferente. Nós temos vindo a ser formatados, e não digo isto num sentido de são eles, não é? Aquele sistema, qualquer coisa, não é nada disso, mas é um bocadinho a evolução da nossa história, com alguma naturalidade, é entendermos a todos como separados uns dos outros. Se nós pensarmos um bocadinho, um senhor no final do século XVII, cuja frase ficou quase mais conhecida que o seu próprio nome, chamado René Descartes, disse: penso, logo existo. E isso formatou todo um conjunto e uma forma de abordar a vida do ponto de vista de filosofia, distanciando-nos do ponto de vista de pensamento. Ficamos todos ligados à maneira como pensamos. E, portanto, aquilo que eu penso, fomos nós começando a entender nessa forma cartesiana que era aquilo que nos definia. Mais tarde, próximo também do final do século XVII, em 1688, chamada Glorious Revolution, em Inglaterra, um senhor chamado Isaac Newton enunciou as leis da física, como nós as conhecemos atualmente. E, portanto, passámos a pensar também do ponto de vista físico como corpos separados uns dos outros. No final do século XVIII, em 1776, Adam Smith enunciava os princípios da economia que basilaram toda a produção e toda a gestão durante muitos anos, num sentido que a concorrência era alguma coisa para se matar, para se aniquilar. E, portanto, nós chegámos a pensar também do ponto de vista da nossa atividade e da economia que vivíamos separados. Tivemos depois uma primeira revolução industrial no final do século XVIII, outra no século XIX, aquela imagem das peças todas separadas umas das outras na fábrica que o Charles Chaplin tão bem caricaturava, e depois um senhor que fez uma viagem num barco chamado Beagle, percorrendo o mundo, estudando aquilo que foi a evolução das espécies, de seu nome de Charles Darwin, que tem um café ali junto à Fundação Champalimaud, como vocês era um dinheirinho que ele tinha à parte, uma coisa só para a família. Charles Darwin enunciou este princípio da evolução das espécies, sendo que nós até por aí passámos a ter um enquadramento que estamos todos, de facto, mais separados. No fundo, o individualismo que muitas vezes nos caracteriza e que leva a um fator, para mim, crucial, que é muitas vezes o medo. Quanto mais nós achamos que temos, quanto mais eu acho que é meu, que aquilo que é o meu aquário, mais medo eu tenho de perder, e é isso que muitas vezes nos leva a posicionar perante o outro, em primeira linha com medo e não com amor. Não com o querer bem, não com o estar na vida, mas sim com o medo, que acaba por ser a forma como nós muitas vezes nos posicionamos. Passou-se um episódio nos Estados Unidos, em dois vizinhos que estavam frente a frente, aquelas vivendas que nós estamos habituados a ver nos filmes, ali frente a frente, e o vizinho da frente liga para a polícia denunciando o outro vizinho de que ele tinha droga escondida dentro da lenha. E, portanto, isso é uma vergonha, aqui no bairro não pode ser, somos pessoas de bem, não quero cá isto, e, portanto, faz uma denúncia.
bem à americana, surge uma série de carros a patinar, logo tudo ali, tá, you have the right to remain silent, anything you say can be used against you e tal, tudo entrar para ali adentro e tal. Pá, agarrados à lenha, machadinhas, partir aquilo tudo, não sei o que, à procura e tal, não encontrou nada. O vizinho assustadíssimo, e quando o vizinho da frente liga para ele e diz, pá, nem sabes o que é que me aconteceu, pá. Acabou de entrar por aqui a polícia toda adentro, estou em pânico, pá. Diz, espera aí. A polícia rachou-te a lenha? Rachou. Então foi a minha prenda de Natal. E, portanto, aquilo que nós muitas vezes podemos olhar como um ato de egoísmo ou aparentemente estarmos contra os outros, na verdade o nosso instinto, o nosso intuito é de estarmos muito mais ligados do que aquilo que a gente possa pensar. Eu diria, citando o António Pinto Leite, que esteve aqui connosco há pouco e é uma referência nesta área e para mim até na forma de estar na gestão, o livro dele que se chama O Amor como Critério de Gestão, para quem não o tem presente, recomendo vivamente. E tem uma frase muito gira, ele diz, mais do que intuitivo, o amor está inscrito na natureza humana. Na verdade, esta é a nossa verdadeira natureza, é quando estamos em ilusão, quando estamos afastados, que vivemos este preconceito que eu explicava com esta resenha histórica, um bocadinho perceber onde é que fomos parar. Felizmente foi um português, de seu nome António Damasio, professor, também ele nos Estados Unidos, com um livro que se chama precisamente O Erro de Descartes, onde ele aborda um conceito de consciência, e mais tarde uma jornalista norte-americana chamada Lynn McTaggart, que nos fala sobre a ligação. De facto, nós estamos todos muito mais juntos do que aquilo que podemos pensar, faz muito mais parte, é efetivamente nosso, como se fosse uma parte de nós, aquilo que acontece com alguém na sociedade. Esteja ele na prisão, esteja ele como sem-abrigo, esteja ele onde estiver. Não é por isso, e apanho mais umas vezes as palavras da Teresa, não é por isso um gesto de solidariedade ou sequer de superioridade perante o outro. É um gesto de uma efetiva preocupação de algo que eu também sou. Que é isso que é muito importante nós termos esta noção. No fundo, darmos prioridade à harmonia de todos os que aqui estão, de todos, sem exceção, os que cá estamos. Esteve em Portugal em 2014 um senhor chamado Mathieu Ricard, monge, budista, um homem que foi professor neurocientista na Sorbonne nos anos 70, depois teve 30 anos no Tibete, ele viveu com o Dalai Lama, entenda-se, não é? Também não sei pormenores, confesso, mas admito que não tenha sido essa a abordagem. E, portanto, viveu com o Dalai Lama num trabalho de solidariedade muito significativo e, sobretudo, de um despertar de consciências. E ele esteve em Portugal em 2014. Eu tive, na altura, o privilégio de fazer a abertura da primeira parte dele. E um dos temas muito interessantes foi ele ter falado mais do que um crescimento sustentável. Nós vivemos muito à procura do crescimento. E reparem, crescimento sustentável é ter que continuar a crescer. E a obsessão pelo crescimento nas nossas gerações mais recentes tem sido tanta que vocês vão reparar que se eu falar, as pessoas falam em crescimento, a obsessão é tal que chegam a falar em crescimento negativo. Epá, vamos lá ver se a gente se entende. Então quanto é que a economia cresceu? Cresceu menos de 2%. Menos 2%. Não é cresceu, é decresceu. Desceu, também existe a palavra. Pois claro, quando estamos a descer a gente diz, esta subida é estranha. Pois não é uma subida, não é? Faz parte desta descida. E esta obsessão pelo crescimento faz esquecer, porque nos pesa, todo um conjunto de outras pessoas, sejam os mais velhos, sejam os sem-abrigo, sejam os reclusos, que nós gostamos de varrer para debaixo do tapete, ou gostamos de esconder, tornando também dessa forma invisíveis, o tal aí que o Rui nos deixou no princípio. Um parênteses pequenino para recordar o episódio que se passou à porta da minha casa aqui há uns anos largos atrás. Eu saí de casa e ia até aflito, já não sei com o quê, e está um senhor que estava a varrer o chão com aqueles carrinhos com os 2 caixotes do lixo, e ele de repente, eu faço clique no botão do carro, o carro faz lá as luzinhas, ele abre aquilo, e o senhor diz-me assim, eu nem percebi, mas isto agora é para mim. Fiquei assim a olhar para ele e disse, você vai tirar daí o carro? Eu disse, mas só me faltava mais esta, não é? Sim, mas qual é o problema? Estou há 2 horas a meter o lixo debaixo do seu carro, você vai ter a viatura, homem. Claro que o homem foi a presença de espírito do humor e da brincadeira, mas fica precisamente isto. Nós não podemos esconder as coisas debaixo de lado nenhum. Faz parte deste nosso todo. Percebermos o que é esta, porque ele, em vez do crescimento sustentável, o que Mathieu Ricard falava era de uma harmonia sustentável. É isso é que tem que ser sustentável. Como é que nós nos sustentamos como harmonia, como um todo? Tudo faz parte. O professor Nadim Habib, professor de Economia na Universidade Nova em Lisboa, Universidade de Economia, eu já o ouvi várias vezes, é um homem, enfim, muito inspirador e com uma história muito interessante, e ouvi uma vez na apresentação de um livro do Miguel Gonçalves, em que ele dizia, esta questão das médias pode ser perigosíssimo.
Porque nós dizemos, em média, recuperamos X%. Mas já, as médias depende muito da maneira como as calculamos, não é? Depois, em segundo lugar, o que é que a gente deixa numa ponta ou noutra? Isto da média, se ficar 1 ou 2 para trás, já é o suficiente para ficarmos todos para trás. E, de facto, ele dizia, esta questão das médias é um bocadinho como este cenário. Se eu tiver a cabeça no forno e os pés no congelador, em média tenho uma boa temperatura. Pois é exatamente isso que nós queremos combater. São as pessoas que ficam no forno ou aqueles que a gente deixa no congelador. A média subiu, mas não é a média que nos interessa. É não deixar ninguém para trás. Mais uma vez um projeto do rugby nas prisões, estes princípios, esta forma como nós atuamos e como nós devemos estar e perceber que estamos efetivamente todos juntos. Eu diria aqui a palavra inclusão do I que o Rui Patrício nos trouxe no princípio. Evitarmos aquilo que um cinematógrafo considerou como o pecado maior, utilizando a palavra desperdício. Desperdiçarmos as pessoas. A Sara e o Jacob partilharam aqui connosco a vontade que as pessoas têm, a oportunidade que as pessoas anseiam e efetivamente procuram. E o desperdício, como ele disse há bocadinho, aquele exemplo do Derek, ele disse que teve 7 em 10 anos. O que é que nós fizemos? A pergunta que ele a mim tocou-me a pergunta do que é que eu fiz nestes últimos 10 anos, imaginar 7 anos fora de um circuito. Não poder fazer não poder contribuir. E, portanto, este desperdício que nós não podemos efetivamente deixar para trás. E essa harmonia necessária, não bondosa, mas inclusiva, por dever de quem a promove, devemos ser nós que temos esse dever, pode-se também traduzir a investir, facilitar e a empreender. É esse o título do próximo painel, que abordará diferentes perspectivas sobre trabalho prisional. Vai ser moderado pela Lénia Mestrinho, que é atualmente diretora executiva do Data Science Knowledge Center da nova SBE e membro da direção da APAC Portugal. A sua experiência inclui projetos e clientes dos setores público, privado e sem fins lucrativos, nomeadamente em Espanha, Itália, Reino Unido, Albânia, Croácia, México, Chile, Angola, Moçambique e Bangladesh. Lançou o movimento das B Corp em Portugal e África lusófona no IES Social Business School. Avaliou projetos de investimento em negócios sociais no Yunus Social Business, na Albânia. Foi assessora do Ministro da Economia gerindo o programa de ajustamento entre o governo português e a Troika e foi consultora em estratégia e operações na Deloitte Portugal. É licenciada em Economia pela nova SBE e mestre em Gestão pela Universidade Católica Portuguesa. Com tudo isto, há de ser seguramente uma pessoa muito modesta, pois com um CV destes assume-se apenas como mestrinho. Lénia Mestrinho. Obrigada, Zé Pedro. Eu não sei como é que tu consegues sempre, mas encaixa sempre na perfeição. Bom dia a todos. Vou moderar o painel seguinte, que eu acho que é riquíssimo, e tenho um enorme gosto em chamar para este painel a Rita Nabeiro, diretora-geral da Adega Maior, do Grupo Nabeiro e dos Delta Cafés. Força, Rita. Vais sentar na segunda cadeira, se faz favor. O Dr. Jaume Farré, diretor do Departamento de Integração Sociolaboral da Fundação La Caixa. O Dr. Juan José Torres, diretor-geral do CIRE, Centro de Iniciativas para a Reinserção da Catalunha. Supostamente nós teríamos também a presença do Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Não podemos ter, mas tendo em conta a conversa que eu tive no Coffee Break, eu gostava de fazer aqui um ponto, que é, de facto, toda a mudança que nós desejamos fazer no sistema só é possível porque nós temos todas as partes do ecossistema muito grande envolvidas. E esta parte da direção-geral, ou seja, todos os técnicos que estão no sistema que no fundo reúnem com os reclusos todos os dias, todos os guardas que enfrentam as fases boas e as fases más, que nos apoiam nos nossos problemas quando estamos nos fins de semana, nos EPs, a querer entrar e a querer ir para as salas e a querer construir alguma coisa em conjunto. Ou seja, todo este trabalho é um trabalho fantástico, é um trabalho que muitas vezes é invisível e é um trabalho que muitas vezes, dependendo das perspectivas, pode soar de outra forma. E eu queria aqui agradecer-vos imenso, porque acho que o trabalho é extraordinário. Acho que o serviço público é um serviço que não tem as mesmas vantagens e a mesma concorrência e, portanto,
eu falo a nível pessoal, muitas vezes é difícil aceitar cargos em função pública e, portanto, as pessoas que o fazem e que, no fundo, abdicam de maiores desafios pessoais e profissionais em prol desta missão tão grande, merecem todo o nosso respeito e todo o nosso agradecimento. E, portanto, infelizmente não pode estar aqui representado, mas eu queria deixar o meu obrigado a todas as pessoas que estão aqui e trabalham no sistema prisional e que contribuem certamente para que esta missão nossa como um todo seja possível e, em particular, a questão do trabalho também possa avançar da forma como nós queremos. Então passamos ao nosso painel. Nós temos, portanto, nesta sede do ecossistema, nós temos connosco a representante de uma empresa que está presente em muitos estabelecimentos prisionais em Portugal. Temos a representação do investidor e temos a representação, no fundo, de uma pessoa que faz um bocadinho a ponte entre uma coisa e outra. Sim, desculpem. E, portanto, temos aqui a terceira peça que faz a ponte, como dizia, entre aquilo que é o investimento e aquilo que são as empresas. Se calhar começamos exatamente por si. Eu vou falando em espanhol e em português e em portunhol, porque temos dois convidados no painel que são espanhóis. Y entonces empezábamos por el doctor Juan José Torres, que trabaja en CIR. CIR es una empresa pública en España, en Cataluña, que se dedica solamente a la empleabilidad de las personas reclusas. O sea, hacen la formación y el trabajo para que todas las personas reclusas puedan tener esta segunda oportunidad que hablábamos tanto aquí hoy. Entonces, ¿podría darnos un poco más de información, en primer lugar, de este modelo? Porque a nivel organizacional es también un modelo un poco diferente de lo que tenemos acá nosotros en Portugal y probablemente en otras regiones también de España. Y después decir cómo funciona vuestra metodología y cómo hace este puente entre la prisión y la salida de la persona reclusa. Buenos días, muchas gracias. Permíteme comenzar dando las gracias a APAC por la invitación. Es un placer venir a Portugal. Es la tercera vez que venimos como delegación del Gobierno de Cataluña a Portugal y es emocionante encontrar un interés tan intenso en la transformación del sistema penitenciario, que en definitiva no deja de ser una preocupación por los más básicos derechos fundamentales de personas que están no en riesgo de exclusión social, sino perfectamente excluidos de la sociedad. Y en segundo lugar, mis disculpas porque no hablo portugués y agradezco la traducción al castellano. Efectivamente, CIRE es una empresa pública, es un organismo dependiente del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Tiene una forma jurídica de empresa pública porque en su momento se consideró que esta era una forma más versátil para contratar con el sector privado, que era una de las principales características que pretendía el modelo. Y efectivamente es un modelo diferenciado del resto del Estado español, fundamentalmente porque Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene competencias para gestionar la ejecución penal. Por lo tanto, es un modelo separado y diferente del resto del Estado. No solo por eso, sino porque tiene una concepción ya desde su inicio diferente. Cuando se define el objeto del CIRE, así como en algunos otros instrumentos jurídicos, como por ejemplo el organismo autónomo estatal español, se define como un organismo para la gestión del trabajo penitenciario. La definición legal de CIRE lo que dice es que es una entidad pública dirigida a la reinserción social. Por lo tanto, ya de entrada tiene un concepto mucho más amplio que el de trabajo penitenciario. Ayer tuvimos oportunidad de hablar sobre este tema en la reunión previa. A nosotros el trabajo no es un fin en sí mismo. El trabajo en la prisión tiene, como todos ustedes saben, enormes beneficios de todo tipo, económicos, sociales, de paz social, de automotivación, etcétera, pero sobre todo es un instrumento de tratamiento. Por lo tanto, el trabajo penitenciario, desde nuestro punto de vista, de poco sirve o de nada sirve si no tiene como objetivo el que la persona cuando salga de prisión obtenga un trabajo, porque todo lo que haga dentro de prisión ha de tener siempre este componente de visión hacia afuera, ¿no? De visión hacia el resultado en el momento de salir en libertad, que es el momento realmente importante, ¿no? para la sociedad.
Y por ser por resumirlo mucho, tenemos un modelo que se basa en 3 pilares. La formación ocupacional, profesionalizada, homologada. Se imparten los mismos cursos con los mismos contenidos y con las mismas exigencias que en cualquier centro educativo en libertad. La titulación que se obtiene es exactamente la misma que se podría obtener en cualquier centro educativo en la calle y, por lo tanto, permite que la persona que realiza ese curso pueda continuar la formación una vez esté en libertad y continuar progresando en ese ámbito formativo, en ese itinerario profesional que haya escogido. Por lo tanto, primer elemento, formación inclusiva. Me ha impresionado mucho la presentación de Rui, porque además ha hecho hincapié en elementos muy fundamentales en el proceso de reinserción. La inclusión es fundamental, la eliminación de los estigmas es absolutamente necesaria, por lo tanto la formación es un primer elemento. Después, unos talleres en los que las personas pueden trabajar tanto en servicios penitenciarios, vamos a decir, servicios internos, la cocina, la lavandería, etcétera, pero también en talleres con colaboración con empresa privada. Hay más de 250 empresas colaborando en este momento en los 70 talleres del CIRE. Y por último, la bolsa de trabajo, que es única en Europa también, que es una bolsa de trabajo que trabaja en paralelo al Servicio Nacional de Ocupación de Cataluña y que se dedica exclusivamente a insertar personas que acceden al medio de semilibertad. Una pregunta, ¿qué tipo de empresas colaboran con ustedes? O sea, ¿hay alguna área o alguna industria que sea como de más suceso o tiene un poquito de todo? Procuramos que haya una gran variedad, porque lo que intentamos establecer en todos los centros penitenciarios de una forma lo más homogénea posible es un itinerario laboral, es decir, empresas con trabajos muy simples que permitan a personas que no han accedido nunca a un trabajo incorporarse de manera sencilla a un horario, a recibir órdenes, a ser corregido cuando se equivoca, a rectificar, a compartir tiempo, etcétera. Por lo tanto, trabajos muy simples, de simple manipulado, hasta operaciones bajo normativa ISO 2015. Hace 15 días hemos hecho la última renovación. Tenemos 5 centros penitenciarios con normativa ISO que trabajan para el servicio de automoción, servicio eléctrico, montajes, se fabrican cabinas, cuartos de baño para trenes de alta velocidad en Europa, etcétera. Muy bien. ¿Y cómo hacen vosotros el pitch, ¿no? ¿Cómo convencen las empresas a ser parte del sistema? Porque eso creo que es una de las grandes dificultades de nosotros acá, ¿no? Para mí es la gran complejidad del sistema. Es decir, todos tenemos claro qué es la reinserción, todos tenemos claro cuáles son los elementos que dentro de la prisión hay que incentivar para el proceso de reinserción, pero lo realmente difícil es encontrar ese equilibrio entre lo público y lo privado. Nosotros estamos en este momento también en un proceso de revisión también de esa relación con el sector privado desde un punto de vista. La empresa que viene a trabajar dentro de los centros penitenciarios en Cataluña ha de ser consciente de lo que viene a hacer. Ha de ser plenamente consciente de que lo que viene a hacer es una actuación social que tiene un componente clarísimamente no asistencial, que esto es algo que ha de quedar totalmente superado, no asistencial, sino de responsabilidad social empresarial y más allá, porque para mí, desde mi humilde opinión, la colaboración en el proceso de inserción va mucho más allá de la RSE. O sea, hace sentido económico para las organizaciones, claro, ¿no? Efectivamente, porque si el sistema penitenciario no entiende que la relación con la empresa privada pasa también y necesariamente por la viabilidad económica de ese proyecto, ninguna empresa invertirá. Obvio. Porque en nuestro modelo las empresas privadas que vienen a trabajar a los centros incorporan su maquinaria, incorporan su know-how, incorporan sus layouts, incorporan sus técnicos, nos enseñan los procesos productivos, asumen el coste del transporte y la logística de la mercancía y además intentamos pagar, que pagamos nosotros, no paga la empresa privada, paga la administración pública, un salario lo más digno posible a esos trabajadores que dedican su tiempo a trabajar. Es incompatible
la relación empresarial si solamente ponemos el peso en la parte social. Pero, por otro lado, lo contrario tampoco funciona, porque estaríamos en un sistema asistencial que, como digo, debemos superar, porque la reinserción ha de ir mucho más allá de esto, ¿no? Entonces, es realmente el equilibrio, encontrar esa relación, esa difícil pero necesaria relación entre lo público y lo privado. Porque la clave, desde mi punto de vista, y en esta línea trabajamos los últimos años, es entender que el proceso de reinserción laboral no tiene ningún sentido sin la participación de la empresa privada. Las personas que vienen a trabajar, que viven en el centro, que están cumpliendo una condena y que están aprendiendo un oficio, que nosotros entrenamos en los talleres y que luego les buscamos trabajo a través de la bolsa de trabajo, estas personas van a incorporarse al mercado laboral en empresas privadas. Si la empresa privada no está incorporada en el modelo, no nos ha dicho qué es lo que quiere, qué necesita y de qué manera, lo que nosotros estaremos ofreciendo no tendrá ninguna conexión con la realidad y no servirá de nada. Entonces, ese entendimiento de que la empresa privada ha de entrar en el proceso y formar parte de la esencia del modelo de reinserción es lo que permite esa conjunción entre lo público y lo privado, que muchas veces es complicada. Sí. Y es lo que nos ha permitido, por ejemplo, pues el año pasado firmar 1.200 contratos de 1.200 personas que han salido en libertad y que se han incorporado al mercado de trabajo, con una buena parte con ayuda de la Fundación La Caixa, con la que colaboramos desde hace muchos años a través del programa Reincorpora, pero fundamentalmente con esta visión de incorporar a las personas al mercado laboral real. En 2014, con un modelo un poco anterior, el 70% de los contratos que se firmaban una vez pasaba modelo de libertad se firmaban con empresas de inserción laboral, que está bien, porque son necesarias, pero solo el 30% iban a parar a empresa privada, a empresa ordinaria, digamos. En este momento el 80% de las contrataciones son en empresa ordinaria y solo el 20% en empresas de inserción, porque es cierto que también hay un grupo de personas que tienen mayores dificultades para acceder al mercado laboral y necesitan más tiempo y necesitan un acompañamiento durante más tiempo. O sea, vosotros empiezan el proceso cuando la persona todavía está en la cárcel, y después siguen con la bolsa de trabajo, que creo que entendí correctamente, para posibilitar que la persona cuando salga del cárcel al tiro tiene una oportunidad de trabajar en una empresa, claro, ¿no? ¿Y cómo funciona esa bolsa de trabajo? Es fundamental, y permíteme, empieza el día que una persona entra en prisión, incluso en prisión preventiva. Es decir, en el centro de prisión preventiva en Cataluña, en Brians 1, que es el centro de cumplimiento de prisión preventiva, todas las personas tienen acceso al trabajo y a la formación en las mismas condiciones que las que están ya cumpliendo condena. Entre otras cosas porque la ley española así lo establece. Efectivamente, el trabajo empieza desde el momento en que una persona entra en prisión, se trabaja con ella durante todo el cumplimiento de la pena y, lo que es más importante, cuando sale en libertad, en régimen abierto, lo que nosotros denominamos tercer grado, o en libertad condicional, lo que hace es que es seguida por un grupo de profesionales, de insertores laborales, de psicólogos, de pedagogos, de juristas, etcétera, que lo acompañan, pues finalizando procesos de formación que había iniciado dentro del centro, acompañándolos en la búsqueda activa de trabajo, en la confección de currículums, a veces incluso acompañándolos hasta la puerta de la empresa que los ha contratado para asegurarte de que va a trabajar, o en contacto con la empresa, si así lo solicita la empresa y lo permite la persona sometida a medida judicial, para hacer de interlocutor o de bisagra, de engrase entre esa persona y el equipo laboral en el que se integra. Y eso es fundamental para el éxito del programa. ¿Hace cuánto tiempo trabajan vosotros? ¿Hace cuánto tiempo existe CIRE? CIRE existe desde hace aproximadamente 30 años, el año 90. 30 años. ¿Puede hablarnos un poquito de vuestros números de impacto? Bueno, en este momento la población penitenciaria en régimen ordinario en Cataluña está alrededor de 7.500 personas y unos 1.500 aproximadamente en régimen abierto, tercer grado de libertad condicional. Sobre los 7.500 que están en prisión, el modelo de CIRE actúa sobre el 100% de la población, no hay excepción. El trabajo es voluntario, la formación, por supuesto, también es voluntaria, pero el CIRE actúa sobre el 100% de las personas, bien ofreciendo formación, bien ocupación, mientras dura el cumplimiento de la condena. Porque además
esta organización se integra en lo que nosotros llamamos el tratamiento, el programa individualizado de tratamiento, que lo tiene todas las personas que entran en prisión, se les establece un programa individualizado que atiende a sus necesidades de tipo de rehabilitación delictual, etcétera, comportamientos sanitarias, etcétera, y de formación y ocupacionales. Por lo tanto, actuamos sobre el 100% de las personas. Para que nos hagamos una idea, hoy, cuando hemos abierto esta mañana los talleres, han entrado a trabajar 4.105, 106 personas en el sistema. Esa es la media. La media anual en este momento está sobre las 4.000 personas diarias en talleres, servicios, etcétera. 3.200 aproximadamente personas que reciben algún tipo de formación durante el año, desde cursos de riesgos laborales, cursos específicos del trabajo concreto que realizan o cursos de formación ocupacional. Y, como he dicho antes, el año pasado se firmaron 1.200, 1.180 contratos de personas que accedían a libertad condicional o a tercer grado en empresas privadas. Sí. Teniendo en cuenta vuestra experiencia, ¿pueden decir más o menos cuál es la tasa de personas que después se queda con la empresa? O sea, la bolsa del trabajo tiene su función, ¿no es cierto?, para los primeros meses probablemente cuando la persona sale, pero después, ¿cuántas de estas personas se puede, de hecho, quedar trabajando con esas empresas? No hay estudios. Eso es una de las dificultades de nuestro modelo. Los últimos años estamos iniciando estudios que tendrán resultado dentro de unos años, lógicamente. No disponemos del último estudio que es publicado, correspondía al año 2014 y hacía alusión únicamente a tasas de reincidencia, que es el elemento quizá pues que más comparación tiene con otros sistemas, pero no existe un seguimiento posterior. De hecho, una de las 3, 4 propuestas legislativas que hemos enviado desde CIRE al Congreso de los Diputados, del Congreso Español y al Parlamento de Cataluña, incide en la modificación de la ley del CIRE y la ley y del reglamento penitenciario para que permita a la institución pública que representa CIRE o el organismo autónomo en el caso del Estado español a continuar trabajando con las personas que acceden a la libertad definitiva, precisamente para poder continuar, no solo por el tema del análisis de datos, que obviamente es una carencia, sino porque entendemos que el proceso de reinserción no finaliza hasta que realmente aquella persona es aceptada en la sociedad y con normalidad, ¿no? La normalidad, el concepto de normalidad es un concepto, digamos, jurídico indeterminado con el que jugamos mucho a la hora de repensar el modelo de CIRE, porque precisamente es el que nos permite relacionar el proceso de reinserción con dos elementos para mí fundamentales. Yo también soy jurista, nadie es perfecto y una de las preocupaciones más importantes que tenemos en este proceso de revisión que estamos realizando en los últimos años es relacionar la reinserción con el derecho, con el principio de dignidad humana, que es básico y que está en la base de cualquier elemento de reinserción, y con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Con esos dos elementos se construye todo un sistema, porque a partir de ahí el derecho al trabajo, el derecho a formar una familia, el derecho, etcétera, 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 todos quedan protegidos por este paraguas, ¿no? Entonces, ese proceso de reinserción no finaliza cuando la persona sale de prisión, no finaliza cuando consigue su primer trabajo, sino que muchas veces es necesario continuar trabajando y continuar acompañándolos, y en ese momento estamos con estas propuestas de modificación que nos permitan. Vale. Graças. Ahorita volvemos al CIRE. Passo então agora para a Rita. Rita, nós não temos dados oficiais que nos permitam dizer isto, mas eu acho que vocês são de longe o maior empregador privado no sistema prisional português. Têm 11 oficinas em estabelecimentos prisionais que fazem a reparação das máquinas que nos deram os cafezinhos do Coffee Break. Queres falar-nos um bocadinho desta parceria, como é que surgiu, o que é que isto representa para o grupo? Bom dia a todos, antes de mais. Eu vou começar, peço desculpa, estou um bocadinho adoentada e a minha voz não está nas melhores condições, mas eu vou começar por
agradecer aqui o convite ao Duarte, o desafio ao Tiago Forjás por fazer estas pontes e obviamente à APAC e a todos vocês, porque de facto se não tivesse sabido este convite eu não tinha tido a oportunidade de conhecer estas histórias esta manhã, de conhecer estas pessoas maravilhosas que quer ontem tivemos aqui a oportunidade de conversar e por isso de facto é importante fazer este disclosure. E também não posso deixar de agradecer, eu estou aqui, obviamente, em representação da Delta, mas de facto quem dá vida a estas histórias e quem dá, no fundo, corpo a este projeto são pessoas como o Vítor Torres, que não está aqui hoje, que é da nossa equipa, mas que não está aqui hoje porque está no Porto, de facto, num estabelecimento prisional, a fazer, de facto, o seu trabalho e a dar aqui um propósito a esta nossa missão. Por isso podemos, obviamente, falar em números e como é que isto tudo começou e se calhar temos alguns números bonitos para se mostrarem. As histórias eu acho que são aquilo que nos enriquece e que foi isso que tivemos aqui esta manhã e que são isso que nos levou, de facto, a acreditar, a investir, mais do que investir, a estar de mãos dadas, de alguma maneira, neste projeto que começa em 2008, com um repto, e eu conheço como é que estas coisas funcionam na nossa casa, é mais-valia de uma empresa familiar, é um sim, às vezes, bastante fácil, sem às vezes olhar aqui muito aos tais números do que de facto as questões das rentabilidades, senão, porque se calhar às vezes numa primeira instância havia esse receio, mas efetivamente foi um sim que é um repto lançado ao meu avô, como muitos outros lhe são lançados, e vamos a isso, sem se calhar lançar-se um bocadinho, falávamos há pouco no desconhecido, para lá daqueles muros que são muitas vezes invisíveis, não é? Para nós todos e para mim em particular, e que de facto estas histórias trazem um bocadinho de luz, e vou usar aqui a expressão do Juan ontem, que temos que dar luz, que foi uma expressão muito curiosa que usou ontem, ao que se passa ali dentro. E de facto, quando nós passamos aquelas portas e percebemos que estes projetos, e no fundo são 11 estabelecimentos prisionais onde estamos presentes, em 2008 foi Lisboa, mas depois em 2010 Passos de Ferreira, Pinheiro da Cruz, Montijo, Coimbra, Funchal, e o último, mais recente, 2019, Val de Sousa, e no fundo, quando fui a última visita que acabámos de fazer ao estabelecimento prisional aqui de Lisboa, aqueles muros que todos nós conhecemos aqui um bocadinho mais acima, mas ninguém sabe o que se passa do lado de lá, ninguém conhece aquelas histórias e há sim, de facto, aquele receio, e aqui muito honestamente, porque não conhecemos essas histórias, porque temos aquela ideia que são pessoas más, que são, desculpem, mas eu acho que temos que começar por aí, porque temos que começar por desmistificar e esta conversa de hoje está a ser extremamente útil para podermos começar por aí. Temos que desmistificar, tirar este estigma, tornar no fundo visível e aquela questão que falámos e no início os tais pontos nos is e criar essas tais pontes e oportunidades. Obviamente que estar, e no fundo, só para também explicar que nós temos a Tecnidelta, que é uma empresa do grupo Nabeiro que tem a produção e reparação das máquinas de café que muitas vezes vocês veem aí nos cafés e restaurantes por vários cantos do mundo, não só em Portugal, em Espanha, obviamente, de grande parte. E isto começou por ser, de facto, montar, era uma forma fácil, respondia também a uma necessidade nossa, de poder ter a reparação de máquinas e por isso que foi crescendo a vários pontos do país. Temos aqui uma vantagem, no fundo, de chegar de uma forma mais fácil a reparação das máquinas. Acaba por ser uma vantagem, mais do que terem que ir para Campo Maior, o tempo que se perde, e isso é obviamente uma vantagem para a empresa, mas depois obviamente temos aqui os desafios, que é trabalhar dentro de um estabelecimento prisional, às vezes com algumas questões e que nos vão surgindo e que acho que é importante falar sobre elas. Obviamente tem coisas boas e é o propósito, eu acho que tem sido esta a nossa maneira de estar. Não estamos por solidariedade e falávamos aqui, ainda que o repto inicial seja esse, mas nós queremos criar as tais oportunidades e é a nossa forma de estar, é de trabalhar com a comunidade, para a comunidade, e a Delta de facto tem tido esta maneira de estar, e às vezes coloca-se esta questão, mas porquê com esta comunidade? E eu acho que estas histórias que ouvimos hoje de manhã
explicam muito bem qual é o propósito de apostarmos aqui e de estarmos presentes. Porque, de facto, agora, é preciso que se criem esta tal transparência, se há algum maior profissionalismo, porque e o Sr. Vítor explicaria muito melhor do que eu todos esses desafios que ele diariamente, às vezes, acaba por ter que enfrentar, desde, se calhar... Eu ia-te pedir mesmo para nos dares um ou dois exemplos, sim. Por exemplo, ele falava, não desmoraliza, atenção, ele diz sempre, tendo um patrão como eu tenho, quer dizer, não posso desmoralizar, que ele tem 88 anos, trabalha, vai com alegria e com aquela força, por isso quem sou eu para desmoralizar? Isso ainda me dá mais força. Mas, por exemplo, é preciso fazer entregas das máquinas, é preciso fazer recolhas das máquinas. Às vezes não é a hora certa, às vezes, por isso... Às vezes os carros têm que voltar, já aconteceu situações, não sempre, mas obviamente, às vezes os carros têm que voltar para trás. Então imaginem o que é um carro com funcionários que vai descarregar as máquinas e que fica não sei quanto tempo à espera do estabelecimento para lhe abrir a porta por questões de autorizações. E depois de não sei quantas horas, se calhar às vezes à espera, tem que voltar para trás porque não consegue entrar. Por exemplo, não poder às vezes entrar com um computador para poder... no fundo não vamos estar a usar o papel, quer dizer, quando hoje em dia a tecnologia nos facilita, e isso podia até ser uma forma de apostar mais nas competências das equipas que estão dentro e que trabalham no dia-a-dia. Outros desafios, e isso eu sei, quer dizer, pelas conversas que tivemos, muitas vezes a Delta é dada como uma espécie de bónus a quem se porta bem. E eu acho que não tem que ser por aí. Acho que, como ouvimos aqui a Sara há pouco falar, de facto isto tem que fazer parte, seja em que estágio eles possam estar, porque nenhum de nós sabe o que é o nosso dia da manhã, e isto tem que fazer parte não só de treinar as tais competências, a parte psicológica, e dar-lhes essa tal autoestima, devolver-lhes essa tal dignidade, essa tal autoestima, e acho que aqui o que eu sinto é que nós podemos achar que até já fazemos alguma coisa, mas sai daqui a sentir que ainda fazemos muito pouco, é preciso fazer mais, mas para isso precisamos de facto das tais, não estou a dizer, e às vezes o esforço que existe dentro das prisões, eu acho também importante reforçar isto, e das pessoas que lá trabalham, há aqui muito boa vontade, e às vezes fazem o que podem, e às vezes também o que não podem, mas de facto é preciso haver esta tal transparência, esta um bocadinho maior abertura, se calhar mais escutar as duas partes, e por isso se calhar as tais pontes, e o exemplo aqui do Juan e da Cira é muito interessante, porque havendo estas pontes, se calhar havia aqui um diálogo e uma fluidez muito mais interessante e podíamos trabalhar ainda mais, como no fundo este foi o último rap que nos lançaram, vamos abrir mais um. E eu disse, vamos sim, mas vamos trabalhar e melhorar onde já estamos. Eu acho que também é aqui um ponto que é importante. Sim. Nós estivemos com a Rita há cerca de 2 semanas a visitar o EPL aqui em Lisboa, porque a Rita disse, obviamente, que eu não vou aceitar fazer parte deste painel sem ter essa experiência, é algo que eu já o queria fazer e, portanto, vou aproveitar e vou visitar essa oficina. E eu vou-te perguntar, para mim é sempre, ou seja, cada experiência numa prisão é uma aprendizagem, mas eu acho que para ti foi mesmo algo diferente e também se calhar mudou um bocadinho a perspectiva que tu tinhas relativamente àquilo que vocês fazem. Sim, nós no grupo temos a área social, quer dizer, os tais pilares, não é? O José Pedro falava da questão do crescimento, não é? E também há o desenvolvimento, e falamos muito hoje em dia a palavra do desenvolvimento sustentável, tem os tais 3 pilares, o ambiental, o social e o económico. E o económico não pode ser à custa dos outros 2. E, de facto, nós já trabalhamos aqui com um conjunto de associações, muitas nos batem à porta, e o que eu acho que eu gostaria, e quando entro, vou só fazer aqui antes de responder à pergunta, é que hajam, obviamente, também mais deltas, para também nos puxar também por nós. Eu acho que também isso é muito importante. A concorrência é boa em todos, dentro das prisões, fora das prisões, e isso acho que era um ótimo sinal. Mas o estar lá dentro, ou passar aquelas portas que passei tantas vezes lá fora, eu acho que foi desmistificar, falar com eu vou-lhe dar o nome Manel, não que não saiba o nome dele, mas de facto para preservar aqui a identidade, os manéis que estão lá dentro e perceber o orgulho que aquela
que aquela competência lhe traz, de manter aquela oficina imaculada, arranjada, perceber que há ali todo um processo que depois fomos melhorando, de trabalhar quase num processo em linha, em vez de ser máquina a máquina, cada um para ver quem é que faz mais ou melhor a máquina, obrigá-los a trabalhar em equipa. Obrigá-los, desculpem, a expressão não é obrigá-los, mas é, no fundo, estimular o trabalho em equipa. Tudo de competências que eles depois vão precisar de ter quando saem cá para fora, mas esse sentido de dignidade do próprio espaço de trabalho, de ser digno, não é? E perceber que, lá está, é como aquela história, não é? Eu não estou só a construir a pôr uns tijolos uns em cima dos outros, nem estou só a construir uma parede, não é? Passar a mensagem de que estou a querer construir uma catedral, nem que seja o meu futuro, ou poder, com esta competência, ser aqui uma porta de entrada, não uma porta de saída, mas uma porta de entrada para um bocadinho mais de esperança. Sim. Eu vou elaborar um bocadinho nesse caso do Manel, porque eu acho que foi muito engraçado. Basicamente, o Manel era o líder nato da oficina da Tecnidelta dentro do EPI. Portanto, ele estava super orgulhoso a contar-nos como é que ele estava a organizar as peças, como é que tinha dividido cada estação de tratamento da máquina para reparar cada componente em específico, as coisas que ele já tinha conseguido para organizar melhor, no fundo, o seu local de trabalho. E depois tinha na porta do seu pequeno gabinete uma lista com todas as tarefas para todas as pessoas, explicar-nos a importância que tinha as várias pessoas da equipa rodarem pelos vários postos de trabalho. Portanto, ele estava completamente a gerir o seu próprio negócio. E, portanto, com todo o compromisso e toda a responsabilidade que isso nos traz. E até disse-nos uma coisa fantástica depois já no final, que é: eu agora, quando estou aqui, eu aproveito para lhe explicar tudo e para passar o conhecimento, mas depois toda a burocracia que eu tenho de fazer, sim, porque eu tenho de registar todos os estoques, todas as peças que saem, etc. E, portanto, eu levo esta papelada toda para casa, para a cela, e ao final do dia eu garanto que está tudo em ordem e que deixo, portanto, tudo aquilo que é documentação, e às vezes estou até às 2 ou às 3 da manhã a garantir que tudo isso é feito. E, portanto, num à parte, o Manel tinha sido preso porque conduziu 7 vezes sem carta e, portanto, foi condenado a 5 anos. E, portanto, todo aquele enquadramento eu acho que foi bastante especial para perceber o impacto que uma Delta tinha na vida daquela pessoa. Fardados, inclusivamente, estavam fardados, ou seja, não era a farda do recluso, era a farda da Exatamente. Tecnidelta, era como entrar num escritório, numa oficina da Tecnidelta, não é? Depois eu acho que o passo seguinte aqui é a questão da tal reinserção, não é? A tal oportunidade seguinte. Eu acho que esse é também um trabalho que tem que ser feito. E aqui só um outro ponto que eu acho que pode ser também um aspecto a trabalhar, não é? Porque temos que, não é focar-nos nos problemas, mas é nas soluções. Mas há ali desafios que não só, às vezes as pessoas chegam-nos mais tarde, no fundo, para trabalhar nas nossas oficinas, porque já é o tal prémio, mas às vezes também há aquela questão já é numa fase final, estamos a investir tempo, estamos a investir, no fundo, de desenvolvimento, de aprendizagem dessas tais ferramentas, e depois acabam por ser, ou então até mesmo no recrutamento destas pessoas, quem é que tem mais competência, de facto às vezes não é 100% claro como é que é feita a seleção, e isto tudo, lá está, acho que vamos procurar aqui inspiração nos bons exemplos, para tentar até redesenhar, acho que ou melhorar alguns aspectos que possamos melhorar. Claro. Vou focar agora um ponto que nós vamos debater muito, acho eu, no painel da tarde, mas eu acho que é uma questão importante, que é, basicamente, quando nós temos estas empresas a trabalharem no sistema prisional, as empresas fazem um acordo com a Direção-Geral e, portanto, nesse acordo, as empresas basicamente contratam quais são as condições que, neste caso, o EP, o estabelecimento prisional, dará às pessoas reclusas com base no trabalho. Eu não sei se tu estás tão a par, Rita, dessa parte, mas queres-nos explicar um bocadinho aqui a questão da remuneração? Eu creio que no nosso caso é pago à máquina, pronto, e há aqui grande parte do valor vai para o recluso, há aqui um pagamento, é um pagamento mesmo que nós pagaríamos fora, quer dizer, e acho que é um pagamento justo, e eu não estou tão dentro da forma, da metodologia, mas o que posso dizer, e eu acho que isso é um ponto importante, é essa tal dignidade, não é? Eu acho que não há aqui, nós temos oficinas fora, temos oficinas dentro. Quer dizer, não queremos que haja aqui um aproveitamento do trabalho dentro das prisões.
se calhar não temos, pelo menos não tem que correr pior, não é? Porque senão isso também nos desmotiva para que não... E obviamente dar essa tal dignidade, esse tal sentimento que a pessoa está a trabalhar para... e aquele trabalho de facto mereceu o valor e eu acho que acima de tudo é essa questão da dignidade e essa tal transparência que falámos. Boa. Eu vou-vos só dar uns dados, não vos dei no início, mas só para contextualizarmos um bocadinho a questão do trabalho prisional em Portugal. Isto são dados de dezembro, finais de dezembro do ano passado, num relatório que foi publicado pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. E, portanto, nós temos, ou tínhamos naquele momento, cerca de 12.500 pessoas reclusas, das quais 1.630 estavam a trabalhar para entidades externas. Portanto, representa cerca de 13% da população. Se nós nos cingirmos apenas às empresas, temos um total de 1.408 pessoas, portanto 11% da população prisional. É óbvio que muitas outras pessoas, e quase 50%, têm outras atividades profissionais dentro do estabelecimento, muito ligadas àquilo que são as funções dentro do EP, de limpeza, agricultura, etc. Mas, de facto, como veem, apenas 11% da população reclusa trabalha para entidades externas e, por isso, há aqui um potencial gigante para todos nós, nos nossos vários setores, termos aqui a nossa intervenção. E passo agora, obrigada Rita, passo agora para o Dr. Jaume, um grande investidor neste sistema em Espanha e com boas intenções, espero, para trazer também um grande programa que vocês têm em Espanha, que é o Reincorpora, para Portugal. Quer-nos falar um bocadinho dessa experiência em Espanha e dos planos para Portugal também nesse sentido? Bom dia, boa tarde. Muito obrigado em nome da Fundação La Caixa por sua invitação a este acto. É um prazer. Permita-me dar meus parabéns a todos vocês e às suas instituições por seu trabalho com as pessoas. Eu penso que é a coisa que nos une a todos que estamos aqui, o trabalho para pessoas mais vulneráveis. Falava Sara, eu quero oportunidades. Eu penso que isso é o que nos une. Essa é a nossa missão de nossa fundação, que, como falava Lénia, temos um ano já de implementação de programas sociais em todo Portugal. Nós hemos começado com o programa Incorpora. Afinal, falava, professor, o trabalho é a ferramenta para conseguir visibilidade. O trabalho é a ferramenta para conseguir inclusão. Todos nós queremos um trabalho. O trabalho sociabiliza. O trabalho é muito mais importante que um salário. Eu creio que todos estamos de acordo com isso, não? O chave dos programas de inserção laboral é conseguir um trabalho em equipe de todos os agentes de um território para que as pessoas mais vulneráveis tenham oportunidades do trabalho e do trabalho digno. Essa é a missão, a metodologia do programa Incorpora. Mas um trabalho em empresas normalizadas, empresas ordinárias. Todas as empresas querem trabalhadores. Todas as empresas precisam de pessoas que queiram trabalhar. Todas as pessoas, todas as empresas. O programa, o que tem que fazer é conseguir facilitar às empresas pessoas realmente motivadas, pessoas que queiram trabalhar, pessoas como Sara, que querem oportunidades. Isto seria um pouco o sentido comum, não? Nossa experiência em programas sociais também é muito importante a continuidade, para poder medir, para ver impactos, porque os programas sociais têm que ser vivos, para a melhora constante. Não se trata de dar dinheiro, não, para fazer, não, sino invertir em programas sociais que tenham impacto, que tenham resultados, que podamos medir, que podamos evolucionar. Nós, neste tema, não, de integração laboral e, sobretudo, pessoas privadas de liberdade, é um complemento ao que nós estamos falando aqui. Falava Sara, o momento mais difícil foi quando eu tive que afrontar minha liberdade. Falava Sara.
É o trabalho que nós fazemos na Espanha, que com a colaboração e com esse trabalho de partilhagem de equipa com o Departamento de Justiça em Catalunha, com o CIRE, na Espanha, com o Ministério do Interior. É um trabalho onde há pessoas que estão em centros penitenciários, em todas as prisões, 101 prisões. O programa começa quando essas pessoas estão em terceiro grado. Terceiro grado, que quer dizer? Que podem sair da prisão, mas já têm que volver por a noite. E nesse momento é quando o programa, faz uma seleção conjuntamente com os profissionais, logicamente, não? E busca pessoas que tenham uma característica básica. Pessoas que querem trabalhar. Isso é mais importante. Pessoas que querem trabalhar e podem trabalhar, logicamente, que tenham papéis para o trabalho, porque nós vamos a trabalhar com empresas. Não? Começa duas fases muito importantes. Essa derivação aos técnicos do programa Reincorpora, que são técnicos de entidades sociais, que ano tras ano são especialistas profissionais em trabalhar, basicamente, muito rápido, o trabalho com a pessoa, habilidades sociais, autoestima, coaching, tudo isso. Que a pessoa seja protagonista, que a pessoa dê. Eles fazem também ações de retorno social. Se eles fazem formação, que podem fazer dentro dos centros penitenciários, pois fora, se han feito uma formação de cozinha, por exemplo, pois feito um taller a pessoas idosas, maiores, não? Ser protagonistas. É muito importante que a pessoa crie em si mesma. Isto é mais importante, antes que ir a um trabalho. Sua fortaleza. Continuamos uma fase muito importante que é sua formação também em técnicas, em habilidades sociais e também em técnicas que têm relação com as empresas. E fazem, primeiro, faziam só grupos de 5, 10 pessoas privadas de liberdade fazendo uma formação. É evolucionado? Não. É a integração desde o primeiro momento. A formação, elas fazem com outras pessoas que também têm essa necessidade, que estão em situação de vulnerabilidade porque não têm um emprego. Pessoas maiores de 45 anos, que têm muito tempo de desemprego, jovens, alguma pessoa com alguma discapacidade, não sei como se fala, incapacidade, mas todas elas, o objetivo é um emprego. Esse é o trabalho com a pessoa. Outra fase do programa, muito importante, é o trabalho com as empresas. Basicamente, se falamos de integração sociolaboral, o objetivo são as empresas. Não podemos falar de temas laborais se não falamos com empresas como ela. Não? E aí temos que romper barreiras, estigmas, preconceitos. Não? E ao final é dar à empresa o que ela quer. O que quer? Pessoas que trabalhem, pessoas com responsabilidade, pessoas que queiram trabalhar. O trabalho dos técnicos é de prospectores de empresas, de visitar empresas de seu território que têm necessidade de contratação, de analisar muito bem as ofertas do trabalho, suas competências, suas características e fazer um matching com as pessoas que tenham no programa. Isso é mais importante. E a este acompanhamento, as pessoas, a empresa, a empresário, venga, sim, vou contratar. E aqui também a continuação que falava João. O acompanhamento à empresa e à pessoa. Não somente é encontrar um posto de trabalho, é continuar seu acompanhamento, não, para que realmente esse trabalho tenha um resultado. Isso estamos falando de terceiro grado. Se em terceiro grado ou a pessoa está trabalhando, volta à prisão, mas no dia seguinte está trabalhando, mas todos os hábitos que há, não, tenido dentro, com experiências dentro da prisão. Mas você tem trabalho em seu momento mais complicado que falava Sara, de sua liberdade, até uma rotina, até uma, eu falaria um projeto de vida um pouco diferente. Este um pouco é resumido o programa e nós fazemos em coordenação
muito importante é o partilhariado, a coordenação com todos os centros, com entidades sociais e com profissionais, com muita formação a profissionais e com muito trabalho com as empresas. As empresas se vão rompendo barreiras se há boas experiências. Afinal, o que quer uma empresa é uma pessoa responsável, que funcione, que trabalhe. É igual de onde venga. Sim. Vou, para tentarmos cumprir aqui os nossos 45 minutos, e tentando ainda abrir para uma ou duas questões do público, vão já pensando, e eles só fazer mais uma questão, que é, vocês têm, daquilo que eu conheço, uma metodologia que é muito própria, que está muito bem definida, muito estruturada, e que já mostrou ser um dos fatores críticos de sucesso da vossa operacionalização. Querem explicar um bocadinho a função, no fundo, das organizações sociais para essa metodologia? Ou seja, como é que vocês trabalham desta forma integrada para conseguirem responder a todos esses passos que falava? Isto é mais importante, é construir a metodologia. O agente social é o agente que faz o trabalho. O dinheiro vai a profissionais de entidades sociais. Por que entidades sociais? É nosso partner. Por quê? Porque é muito importante escolher entidades sociais que tenham experiência em integração laboral, mas também que tenham outros programas, porque a pessoa tem que ter uma atuação integral. ¿No? Outros programas que pode ter esta entidade social, programas para trabalhar com as famílias, para trabalhar com os ninhos, para trabalhar a vivenda, outros fatores. Mas é importante o agente social que nós trabalhamos, fazemos esta partilhagem, mas que é importante para a entidade social? A continuação. Não é um dinheiro que este ano está, outro ano não. A continuação. Mas o trabalhar por objetivos, ou trabalhar com qualidade, ou trabalhar com eficiência. Conceptos, a vezes, que o mundo social tem muito longo. No? Mas nós garantizamos a continuidade. Mas a metodologia, eu falava antes, é uma metodologia viva, que a base de avaliação contínua vai melhorando procedimentos. Nós, quando começamos o programa, o índice de êxito era de 22% de pessoas. O programa chegam cada ano entre 2.000 e 2.200 pessoas, de diferentes centros penitenciários, durante o ano. O êxito do primeiro ano era de 22%, só conseguimos o trabalho. Agora estamos 75%. É um milagre? Não. É a continuidade, é a melhora contínua, é a cumplicidade das empresas. É a melhora do trabalho em equipa de todos. Ok, obrigada, muito obrigada aos três. Eu vou só dar a voz ao público para uma questão em 20 segundos, provavelmente. Alguém tem alguma questão que queira colocar? Força. Bom dia, meu nome é Paula e sou estudante de doutoramento em Psicologia Social, estando a trabalhar precisamente a questão da reintegração social de ex-reclusos, mas pela parte da sociedade, não tanto nas características que os ex-reclusos devem ter para serem bem-sucedidos no regresso à liberdade. E é precisamente neste âmbito que perguntava à Rita, porque não ficou muito claro para mim, se o pós-prisão, vocês têm as vossas oficinas nos EPs, mas se também há uma reintegração das pessoas quando saem em liberdade na Delta, já que foi dado como exemplo de maior empregador do sistema prisional em Portugal. E maior curiosidade que eu tenho é, tendo aceito este repto e este desafio, que de alguma forma já incorpora até, creio eu, os valores da empresa, da organização, como é que os restantes trabalhadores, ou seja, a comunidade Delta, aceita ou não esta vossa missão, e se, havendo então a integração de pessoas que passaram por uma pena privativa de liberdade, como é que é feita a integração destes indivíduos junto dos restantes trabalhadores que não passaram pelo mesmo processo? Bem, é uma boa pergunta e obviamente que é aquela que é de alguma maneira quase óbvia, e apesar de tudo, e acho que esta visita também, mais uma vez, também me respondeu aqui a algumas questões
que, nomeadamente essa, que eu acho também esse tal estigma que quer de dentro, mas que quer do lado, até de dentro das prisões, tem que se talvez arrumar, não é? Um bocadinho, porquê? Nós agora, por acaso, vamos fazer a tentativa de reintegração, tenho esta indicação, já no passado houve aqui alguma tentativa, mas provavelmente não aconteceu, a verdade é essa. E uma das razões que também nos foi dada é que os reclusos querem ter aqui algum corte com o passado. E, de facto, o trabalhar dentro da oficina lembra-os a altura, ou seja, o mais fácil seria reintegrá-los nas oficinas da Tecnidelta, não é? Porque foi onde eles, de facto, aprenderam as tais competências. E essa tal reintegração no mesmo modelo de trabalho relembra-os um pouco essa experiência. Por isso, mas eu acho que não devemos deixar de tentar. Agora vamos ter mais uma experiência, mas eu acredito que aí o trabalho que tem que ser feito a nível de fortalecimento do que é as competências, da autoconfiança, de poder inclusivamente ter, que não seja só as competências na reparação das máquinas, porque não lhes é tão abrangente quando eles saem para fazer. Eu acho que eles têm que ter mais oferta, eu acho que esse também, parece-me que é também um dos segredos, e ouvimos a questão da Sara de falar, de eu ter a oportunidade e quero fazer isto, ou poder escolher, e quando às vezes não há escolha, aquela é a única memória que fica. Por isso, eu acho que também tem que haver uma reflexão no nosso lado, e desde a parte das empresas, e sobretudo eu acho que diria que da sociedade em geral. Destas histórias que ouvimos aqui de manhã, quer do Jacob, quer da Sara, são histórias reais, quer dizer, pessoas normais, não é? Que lhe aconteceu aqui este momento de vida e que de facto querem dar a volta e que nós temos que de facto dar-lhes essa oportunidade. Mas há um estigma enorme. E pensar, bem, mas porquê que eu vou dar emprego a uma pessoa que de facto esteve presa, ou a uma pessoa que também está aqui a bater à porta e que se calhar não tem cadastro? Mas ao mesmo tempo o Jacob disse uma coisa extremamente interessante, não é? Que ele falou daquela questão da lealdade e daquelas pessoas realmente ter esta vontade. Ontem, com a Michelle, falávamos da alegria que aquelas mulheres, com que a Michelle vai falar a seguir e contar a sua história, que têm, cada vez que entra no local de trabalho, e aquelas pessoas têm. E essa não é a imagem, há uma imagem de desalento e desânimo, e se calhar também existe, é real, mas também temos que trazer as histórias boas cá para fora, para poder desmistificar, e eu acho que em Portugal ainda estamos muito nesse momento, não é? Nessa fase, desmistificar e para poder, no fundo, construir esse caminho para poder dar essa tal confiança, essa tal esperança. Obrigada a todos. É assim, como vocês viram, eu tenho aqui tipo 5 ou 6 folhas cheias de questões. Eu acho que nem 1/10 da primeira folha eu consegui alcançar, e portanto aproveitem estas 3 pessoas com experiências fantásticas e que vão estar connosco durante o almoço e durante a sessão da tarde. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos.